igreja. Graça e paz. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui na minha igreja fazendo essa pregação com a minha família presente, né, vários visitantes aqui de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, então estou muito feliz. E a palavra que Deus colocou no meu coração é um dos meus versículos preferidos, meu grupo de versículos preferidos está lá em Romanos 8. A gente vai ler a partir do versículo 31 até o versículo 39. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, o versículo 31 até o versículo 39. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e os irmãos acompanham. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, glória nós te damos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor se revela a nós através da sua palavra. Nos abençoe, Senhor, para que nesse momento a gente possa aprender mais de ti, com essas maravilhosas verdades que o Senhor tem nos ensinado através desse texto de Romanos. Me ajuda, Senhor, para falar somente o que vem de ti, uma pregação, uma palavra que seja para a minha alimentação, a alimentação dos meus irmãos, a alimentação espiritual, que não venhamos, Senhor Deus, nos preocupar somente com burocracias e problemas, questões doutrinárias, mas sim com a sua palavra, com o que o Senhor tem para nos dizer essa noite. Porque nós sabemos que é esse o objetivo de toda reunião da sua igreja, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco, que nós na comunhão venhamos aprender de ti. Abençoe cada pessoa que está aqui, que possa entender o que o Senhor tem para dizer, que o Senhor esconda, Senhor Deus, minhas falhas, minhas deficiências, e que o Senhor possa falar através da minha boca. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço. Amém. Eu acho que é uma palavra que a gente está muito acostumado a usar hoje em dia, né, que é a palavra spoiler. É uma palavra do inglês, mas que a gente usa muito. Se você for traduzir ela literalmente, significa estragar. Mas, no uso comum, a gente usa quando a gente vai se referir a quando a gente estraga o final de um filme, de uma série ou de uma história, tirando aquele impacto, né, do desfecho, muitas vezes quebrando o gancho da narrativa. Existem finais famosos que, quando revelados antes da hora, realmente prejudicam a experiência de quem assiste. Em histórias estruturadas como mistérios, saber a solução pode tirar parte da emoção, né? Por outro lado, quando a gente já sabe, né, o que vai acontecer, tem algumas cenas que ganham um peso diferente. Quando a gente vai rever um filme, por exemplo, né, uma simples conversa entre um pai e um filho, ganha muito mais profundidade quando a gente sabe que na próxima cena aquele pai vai ser atropelado por uma manada de gnus. A Bíblia, no entanto, não se preocupa com spoiler nesse sentido. Já em Gênesis, nós temos a revelação do fim da história. Nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente.
A revelação não vem para estragar, mas para fortalecer a fé. Ao longo das Escrituras, o Espírito Santo anunciou repetidas vezes aquele grande dia. E no final da Bíblia, a gente tem um livro que fala somente disso, né? Um Apocalipse. Para a glória de Deus, nós já conhecemos o sinal, o desfecho e o resultado final. Nós vencemos. Quando Paulo escreveu essa carta para os romanos, ele escreveu a exposição mais completa do Evangelho, né, escrito por ele mesmo, por Paulo. Nela, o apóstolo apresenta de forma sistemática os principais fundamentos da fé cristã. Vai falar do pecado universal, da justificação pela fé, da graça soberana de Deus, a vida no Espírito e a esperança da glória futura. Paulo escreveu aos romanos, né, com o desejo de visitá-los e, posteriormente, seguir em missão até a Espanha. Por isso, né, para se apresentar, ele organizou toda a teologia dele de maneira clara e profunda, mostrando que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, do início ao fim. Romanos 8, que é o texto que a gente leu, um pedaço, né, de Romanos 8, funciona como o ápice dessa argumentação. O capítulo começa afirmando que não há condenação para os que estão em Cristo. E Jesus, em Cristo Jesus, desenvolve a certeza da vida no Espírito e culminância na segurança absoluta do crente quanto ao amor de Deus. Para selar essa verdade, Paulo utiliza perguntas retóricas, que não levantam dúvidas, mas conduzem a convicção firme e consoladora. Essas perguntas do trecho que a gente leu vão ser os temas, né, faz o tema da minha pregação aqui hoje. Ele vai falar sem condenação, sem derrota e sem separação. Primeiro, está lá sem condenação. Se a gente reler aqui os versículos 31 e 32, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo faz essas perguntas não esperando resposta, né? Só para as pessoas pensarem, para nós pensarmos sobre isso. Essa pergunta estabelece o fundamento da segurança cristã. A iniciativa da salvação não parte do homem, mas de Deus. Se o próprio Deus se colocou a nosso favor, nenhuma força contrária pode prevalecer. Essa afirmação não ignora a existência de sofrimento, oposição ou perseguição. O próprio capítulo 8 reconhece essa realidade. Se a gente for ler o capítulo 8, vai falar das lutas da natureza que geme, do espírito que geme, né, que nós mesmos, a igreja, geme, esperando a expectativa da volta de Jesus. No entanto, Paulo afirma que o Espírito intercede por nós de maneira constante e eficaz, conduzindo-nos ao propósito de Deus, que é nos tornar semelhante a Cristo. No versículo 32, que nós acabamos de ler, Paulo afirma uma das declarações mais belas da Escritura. Se Deus não desistiu do seu plano, que envolvia o sofrimento e a morte do seu próprio filho, por que ele desistiria de nós? Aquele que não poupou Jesus, certamente nos concederá com ele tudo o que é necessário para a nossa salvação. Jesus confirma essa segurança quando ele declara que ninguém pode arrebatar as ovelhas da sua mão, nem da mão do Pai. Deus preparou para os seus filhos uma vida de verdadeira liberdade. Lá em João 10, 28 e 29, que tem essa afirmação. Diferente das anistias humanas, como os indultos presidenciais, ou quando a gente recebe um perdão de uma dívida financeira, no Evangelho o pagamento foi feito. O salário do pecado é a morte. E Jesus morreu por nós. A justiça de Deus foi satisfeita. Não com algo passageiro ou material, mas com o sangue precioso de Cristo derramado na cruz. Quando
existem esses indultos presidenciais, ou quando o banco perdoa uma dívida nossa, né, eles falam como se não tivesse acontecido a dívida, some. Mas, no caso do plano de Deus, não é assim, não é como se houvesse sumido aquele pecado. Não, foi pago. É isso mesmo, o salário do pecado é a morte. Jesus morreu. E quando Paulo afirma que não há condenação, não é porque a dívida desapareceu, né? Mas porque ela foi totalmente paga. E quando a gente continua lendo aqui, o versículo 33 e 34, diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu. E aí Paulo, né, se corrige. Ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí a gente chega no segundo ponto, que é o sem derrota. Jesus Cristo não só morreu e pagou a dívida, mas ele ressuscitou e nos deu a oportunidade de ter uma vida também. Essas duas perguntas, Paulo afirma que não tem nenhuma condenação que pode ser sustentada contra os eleitos de Deus, porque é próprio Deus que justifica. A condenação foi definitivamente removida pela morte e, sobretudo, pela ressurreição de Cristo. Ele não apenas morreu, ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai e intercede continuamente por nós. Isso significa que a vitória do crente não é frágil nem temporária. Ela é sustentada pela obra contínua de Cristo. O perdão conquistado na cruz não se limita ao momento da conversão. Ele acompanha o crente até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. A gente lê isso lá em Filipenses 1:6. A morte e a ressurreição de Jesus nos liberta do jugo do pecado e nos permite viver já nessa vida para a glória de Deus e com os olhos fixos na glória vindoura. Como o próprio Paulo afirma, né? Aquele que Deus predestinou, ele também chamou, justificou e glorificou. Essa é a cadeia da salvação e revela que o amor fiel do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, que garante que Deus permaneça conosco para sempre. O terceiro ponto, né, a gente já falou de sem condenação, sem derrota, e o terceiro ponto é sem separação. Os versículos, né, acho talvez mais famosos de Romanos 8, vai falar: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. E aí, no 38, ele continua: porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A terceira pergunta leva a argumentação para um ponto mais alto. Paulo enumera as tribulações, angústias, perseguições, perigos e até morte, e afirma que nenhuma dessas realidades pode separar o crente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus não é condicionado pelas circunstâncias, nem pela força do crente. Ele é eterno, imutável e eficaz. Mesmo em meio ao sofrimento e às consequências do pecado, a salvação não é interrompida, pois o vínculo que sustenta é o amor soberano de Deus. Mais do que afirmar, né, a onipresença e a onipotência divina, Paulo nos mostra que Deus escolheu habitar em nós por meio do Espírito Santo. O Consolador, que foi enviado no Pentecoste, é a garantia que, apesar das nossas falhas, nós não perdemos o dom da salvação. Esse dom não se resume ao perdão da dívida, mas inclui a adoção. É por meio do Espírito que chamamos Deus de Abba, Pai.
e vivemos debaixo da sua graça infinita. Por isso, devemos afirmar que somos mais do que vencedores, porque já conhecemos o final da história. Esse texto nos revela o quanto a soberania de Deus é uma doutrina profundamente reconfortante. Somente Ele pode nos dar certeza de que aquele a quem entregamos, somente Ele, o Espírito Santo, pode nos dar certeza de que quando a gente entrega a vida a Cristo, vivemos debaixo do seu senhorio e do seu amor, não vamos passar por condenação. O preço já foi pago e os salvos são salvos para sempre. Outra certeza que Romanos 8 nos oferece é que não haverá uma derrota final. A acusação podem existir, mas não prevalece. A obra realizada na cruz é suficiente para nos libertar do jugo do pecado e de nos conceder vida, e vida em abundância. Cristo intercede por nós à direita de Deus Pai, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza e ensina-nos a orar e a conduzir a vida para que glorifique a Deus. Por fim, aprendemos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o pecado, nem o sofrimento, nem as forças desse mundo ou do mundo espiritual. O amor de Deus vive em nós, porque o Espírito Santo é Deus e Deus é amor. É por meio desse amor que temos certeza que no dia que Cristo rasgar os céus e vier buscar a sua igreja, nós estaremos com Ele. Em Romanos 8, não é um capítulo que a gente deve só estudar, a gente deve viver. Ele nos assegura que a caminhada cristã começa sem condenação, prossegue sem a derrota final e termina sem separação. O spoiler do Evangelho é claro e glorioso. Em Cristo, nós venceremos naquele grande dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, glória nós te damos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos conduz, o Senhor me conduziu nessa noite a falar o que o Senhor tinha preparado no meu coração. Senhor Deus, abençoa, Pai, para que todos nós, inclusive eu, sejamos terra fértil para a sua palavra, para o seu amor. Que nós possamos entender que estamos seguros em Ti e que a nossa responsabilidade não diminui, Senhor, o seu amor, sua misericórdia, e que nós possamos, Senhor, ter essa segurança, essa certeza da sua maravilhosa soberania, do seu maravilhoso cuidado, e que o Senhor tem nos amado desde a fundação do mundo, Pai. Glória nós te damos. Em nome de Jesus. Amém.